Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma reflexão, um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. E hoje nós vamos concluir o estudo sobre o cristão e a armadura de Deus. Então hoje vai ser a última parte, deste estudo, que nós já estamos na quinta e última parte, O cristão e a armadura de Deus. Então, Efésios 6, do 17 ao 18, nós iremos concluir hoje esse estudo. Então, vamos orar para começar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, por esse momento na sua presença, por esse estudo que o Senhor me deu para entregar para os teus filhos e filhas, que cada um que vai ouvir, que possa ser edificado e cresça espiritualmente, se fortaleça no Senhor, para estar firmes no dia do Senhor, no dia do arrebatamento. E assim eu te peço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos começar, Efésios 6, do 17 ao 18. Diz assim: 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós vamos continuar no estudo desta armadura, Nós já vimos os versos do 10 ao 11, Paulo nos mandando nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, Também o verso 12, Paulo nos mostra quem realmente são os nossos inimigos e com quem estamos lutando. Não é contra os seres humanos, mas sim contra os principados e as potestades. No verso 13, mais uma vez, Paulo nos aconselha nos vestirmos de toda a armadura de Deus. Então, Paulo nos aconselha tomar a armadura, nos vestir de toda a armadura de Deus, para podermos resistirmos no dia mau e ficarmos firmes na palavra, no Senhor Jesus e no Senhor Jesus para a sua vinda. Então, se não estivermos vestidos com toda a armadura de Deus, não resistiremos no dia mau. Então preste atenção o que Paulo diz em Efésios 6, no versículo 13. Os que não estão vestidos com todas as peças da armadura de Deus não ficarão firmes em Jesus até o fim. Não será arrebatado. Não tem o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus. Então preste atenção, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, ou vestido, do Senhor, e de toda a armadura no poder de Deus, firmes no Senhor, para podermos ficar firmes, para podermos resistir o dia mau.
Então, aqui a quinta peça, o capacete da salvação. O capacete da salvação. Depois que você entregou a sua vida a Jesus, crendo em sua palavra e estando firme na fé nesta palavra, pois você se prepara todos os dias, ou melhor, você todos os dias está estudando a sua Bíblia e ouvindo a voz do Espírito Santo lhe ensinando, lhe revelando espiritualmente esta palavra e lhe dando o entendimento da mesma. Satanás pode vir com toda mentira do mundo para lhe confundir e tirar a sua fé em Jesus, mas não conseguirá, pois você conhece a voz do seu pastor Jesus, pois você conhece a palavra de Jesus. Então, quem está estudando, tendo calçado com a palavra, né, o Evangelho da Paz, são as pessoas que têm o conhecimento da palavra. E estas pessoas não serão enganadas pelas mentiras do diabo, pelo engano do maligno. Então vamos ver o que diz João, o Evangelho de João, capítulo 10. João 10. João 10, 27 nos diz assim, do 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me as deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, as pessoas que estão calçadas com a preparação do Evangelho da Paz, são aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, que tem intimidade com o Espírito de Deus, que ouve a voz do bom pastor. E estas pessoas conhecem a voz do bom pastor e seguem o bom pastor, como Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então, Jesus conhece as suas ovelhas, e as ovelhas de Jesus conhecem o bom pastor, ouve a voz dele, segue ele, não vai seguir qualquer pessoa. Já aquelas que não têm esta preparação da palavra do Evangelho da Paz, ou melhor, não tem o conhecimento da palavra, que é tanto o Deus homem, parte exterior da palavra, como o Deus Espírito, parte interior da palavra. Então, já expliquei isso no estudo passado, né? Jesus, homem, é a parte exterior da palavra. Deus, homem, é a parte exterior da palavra. Deus Espírito é a parte interior da palavra. Então, o Deus homem, que é Jesus, ser humano, ele leva o ser humano até Deus, até o Deus Pai. Porque o Deus homem, ele traz do Pai a palavra para as pessoas. Para que as pessoas, ao ouvi-la, sendo
convencidas pelo Espírito de Deus, Jesus leva elas de volta ao Pai. E elas conhecem tanto o Filho, o Deus homem, como o Pai, o Deus Espírito. Então, Jesus, como homem, revela o Deus Espírito, pois é Ele quem dá a palavra. Quando vem os dados, então, vou ler de novo aqui. Jesus, ele é o quê? O Deus homem é a parte exterior da palavra, como o Deus Espírito, parte interior da palavra. Quando vem os dados do maligno, então a pessoa que tem esse conhecimento de toda a palavra, ou melhor, tem um conhecimento do Deus homem e do Deus Espírito, o Deus invisível, o diabo não tem poder. Essa pessoa não se engana. Essa pessoa que conhece a Jesus, ela não se engana com a mentira do maligno. Então, quando vem os dardos inflamados do maligno, quando vem as heresias, quando o diabo manda os falsos profetas com as suas heresias, com as suas mentiras, com o seu engano, com o desejo da carne, então esta pessoa que não tem o conhecimento da verdade, que não conhece o Deus exterior, que é Jesus homem, nem o Deus interior, que é o Jesus Espírito, então essa pessoa cai na lábia, no engano, na mentira do diabo, porque ela não tem a preparação do Evangelho da Paz. Ela não tem o Espírito de Deus dentro de si. Ela não conhece a voz do bom pastor, então ela é enganada. Mas aquele que tem a palavra de Deus dentro de si, aquela pessoa que tem o conhecimento, a preparação do Evangelho da Paz, que é calçado com a preparação do Evangelho da Paz, ela não é enganada pelo diabo. Ela não cai na armadilha do diabo. Então, quem não tem, segue o diabo, pois esta pessoa não tinha o Espírito do Pai eterno. Esta pessoa não tinha a salvação em Jesus. Então, em Romanos 8, 9 e 10, Paulo nos diz o seguinte, Romanos 8, 9 e 10, Paulo diz assim, 9 e 10, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a pessoa que está na carne e estão fazendo a vontade do maligno, que estão desobedecendo a palavra de Deus, estas pessoas não têm o Espírito de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus não anda na prática destas coisas. E é por isso que Paulo diz, vós, porém, não estáis na carne. Vocês não estão mais nos desejos carnais. Vocês não estão mais na mentira. Vocês não estão mais no engano. Vocês estão na palavra. Vocês estão calçados com o Evangelho da Paz. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, se o Espírito de Deus não habita nesta pessoa, então essa pessoa está na carne. Mas se o Espírito de Deus habita na pessoa, a pessoa está no Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, para você vencer Satanás, você tem que estar no Espírito de Deus. Você tem que estar preparado, você tem que estar calçado com o Evangelho da Paz, você tem que estudar a sua Bíblia.
Pois não, então esta pessoa não tinha o conhecimento da verdadeira palavra. Não estava preparada com o evangelho da paz. Lhe faltou o calçado para lhe dar firmeza ao pisar neste mundo contaminado por todo tipo de vírus mortal, né? Ou mortais. Vírus da mentira, da carne, né? Do engano, da prostituição, da morte. Então, quem tem a preparação do Evangelho da Paz, que é o calçado, né? A terceira peça da armadura de Deus, é a preparação, é o estudo, é o ensino, é o aprendizado da palavra, é a revelação do Espírito Santo através da palavra. Quem tem essa preparação não é enganado pelos falsos profetas. Em João 8,32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a verdade, é a palavra da verdade, quem nos liberta da mentira, do engano, da prostituição, das obras da carne. Em Oséias 4:6 nos diz o seguinte, Oséias 4:6. Então vou fazer questão de ler isso daqui, porque quero explicar, apesar dos irmãos já conhecerem, mas eu quero explicar aqui, lendo. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, Deus está dizendo aqui para os sacerdotes de Israel, da casa de Israel, do reino de Israel, que o povo dele, o povo de Deus, o povo de Israel, a casa de Israel, foi destruída porque lhe faltou conhecimento. Então, a casa de Israel foi destruída. Deixou o seu verdadeiro Deus por ídolos, por idolatria. Foram escravizados para a Síria, porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento de Deus, não se aproximaram de Deus para ouvir de Deus a revelação da palavra. Eles não se aproximaram de Deus. Então, Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, naquele tempo, o povo de Deus não tinha a Bíblia como nós temos hoje. Quem ensinava a Bíblia eram os sacerdotes. Só que os sacerdotes da nação, da casa de Israel, a maioria era sacerdotes dos ídolos. Então, aqui eles não ensinaram a palavra de Deus para os israelitas, para a casa de Israel. E a casa de Israel se tornou gentil, se afastou do seu Deus, morreu espiritualmente. Deus deu carta de divórcio, tanto para a casa de Israel, como para a casa de Judá. Então Deus está dizendo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Então Deus diz: tu rejeitaste o conhecimento. Tu quem? O sacerdote. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote
diante de mim. Então, tu rejeitastes o conhecimento, tu me rejeitaste, porque quem é o conhecimento? É o próprio Deus. Salomão fala isso em Provérbios, né? Provérbios não, Eclesiastes. O conhecimento, Jesus é o conhecimento. Jesus é a sabedoria. Jesus é o entendimento. E o sacerdote da casa de Israel rejeitaram o conhecimento. E Deus diz que rejeitou eles também. E a casa de Israel morreu. Então, aquelas pessoas que não estão preparados com a preparação do Evangelho da Paz, elas não têm o conhecimento, elas não têm a revelação, elas não têm o entendimento. Como vão entender? Como vão ter a revelação? Se não tem o conhecimento da palavra, se não tem a palavra escrita na sua mente, na sua mão, se não estudam, não vão ter, não vão conhecer. E quando o devorador, quando o inimigo das nossas almas mandar os dele, os falsos profetas, para estas pessoas, elas não têm conhecimento da verdade e vão cair na onda, vão acreditar nessas pessoas. Então, os falsos profetas ensinam mentiras. E quem não conhece a voz do bom pastor, quem não conhece a palavra da verdade, acredita na mentira. Então, aqui em Efésios 6,15, diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então, você tem que ter esta preparação. Você tem que ter esse conhecimento. Você tem que estudar. Para você conhecer, você tem que estudar. Se você não estudar, você não vai ter conhecimento. Toda coisa que você quer entender, você tem que estudar. Você tem que se informar. Você tem que procurar saber para poder entender, para ser revelado para você como deve ser, para que você aprenda a fazer. E a palavra de Deus escrita é a revelação da palavra espiritual, porque o Espírito de Deus é revelado através da escrita da palavra. Mas se você não conhece a escrita da palavra, como é que o Espírito de Deus vai revelar para você essa escrita se você não conhece ela? Então, a quinta peça da armadura de Deus é o capacete da salvação. Então, se você é salvo, se você realmente tem essa certeza, Satanás não tem nenhum poder na sua vida para lhe enganar, porque você tem esta fé verdadeira na palavra, você tem o conhecimento da palavra. Você não vai se deixar enganar, você não vai se deixar seduzir pela mentira do maligno, porque você creu verdadeiramente na palavra. Você tem o conhecimento da palavra. Você não será enganado. Então você está vestido com o capacete da salvação, porque a sua fé é baseada na palavra. E a palavra lhe ensina, lhe revela esta verdade sobre a salvação, que é Jesus. Então, a sexta peça da armadura, a espada do Espírito. A espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a palavra é a espada.
A espada do Espírito é a palavra revelada espiritualmente. Não somente a escrita da palavra. Não somente eu lendo isso aqui, né? Mas ela sendo revelada. Então, essa escrita da letra é o visível que vemos, que lemos, que pegamos, que contemplamos. Mas o espiritual é o que não vemos, mas é o que o Senhor revela para nós através da letra. Então, a espada do Espírito é a palavra. Então, o Espírito está por trás da escrita da letra. Jesus, homem, era como se fosse a escrita, a revelação, o exterior que a gente via Jesus, conversava com Jesus, comia, bebia. Mas o interior de Jesus era o Espírito de Deus. E como Jesus disse, o próprio Pai era quem colocava na boca dele a palavra que ele queria que Jesus ensinasse. Em João 14, do 9 ao 11, vamos lá. João 14, do 9 ao 11, nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Jesus está dizendo, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Eu, ser humano. Eu, homem. Eu, ser humano. Eu, carne. Sou a escrita da palavra. Sou visível para vocês. Sou palpável para vocês. Sou o que vocês conseguem ler. Eu estou falando com vocês. Mas o Pai está dentro de mim. Ele é o espiritual que está em mim. Ele é quem diz, ele é quem revela a escrita da letra. Eu, como homem, sou o exterior da palavra. Sou aquilo que vocês veem, que vocês ouvem. Vocês ouvem a minha voz, vocês me veem como pessoa. Mas o interior da palavra está dentro de mim, é o Espírito de Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Aqui o versículo 26, Jesus diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele é o espiritual da palavra. E ele vai estar dentro de vocês quando eu for para o céu. Ele vai vir estar dentro de vocês para fazer lembrar tudo aquilo que eu falei, porque o que eu falei veio dele. Porque ele é o interior, ele é quem revela a letra da palavra, o visível da palavra, o palpável da palavra, o que vocês leem. É ele quem dá o entendimento para vocês, é ele quem dá a revelação, é ele que dá a interpretação correta. Então, em João 14, do 9 ao 11, 26, Jesus ensinou para os seus discípulos e toda a multidão tudo aquilo que o Pai eterno, que estava dentro de Jesus, dizia para ele falar, né? Como ensino, como
ensino para os seus discípulos e para toda a humanidade também. Então Jesus foi recebeu do Pai a palavra que era para ele ensinar os discípulos e toda a humanidade, que hoje nós somos ensinados, né? As palavras que Jesus falou eram do Deus Espírito, que morava no Deus homem, que é Jesus, que é o Messias, o Yeshua, né? O Yeshua. Não sei nem pronunciar direito, por isso muitas vezes nem pronuncio. Então, o Deus Espírito fazia os discípulos lembrarem destes ensinos, destas palavras que Jesus deu. E ele mesmo nos ensina o que significa estes ensinos. Ele nos revela estes ensinos, tanto pelo lado terreno como pelo lado espiritual. Então, quando ele quer nos ensinar algo para termos um caráter parecido com o de Cristo, né? Ter uma personalidade boa, parecida com a de Cristo, então ele nos ensina para que nosso caráter, nossa personalidade seja mudado. Mas quando ele quer revelar algo espiritual, então ele nos mostra o lado espiritual. Por isso a interpretação, né, para a gente mudar, abandonar o pecado, deixar a prostituição, isso aí tem muitas revelações, muitas interpretações que vai mudar o nosso caráter, a nossa personalidade. Mas também tem a revelação que nos revela o lado espiritual, como as coisas andam, como eu tenho trazido para vocês esse tempo todo. Então, a sétima peça da armadura de Deus, versículo, então vamos lá para Efésios, né? Efésios, capítulo 6, desmarquei aqui, Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Então, a nossa oração tem que ser feita no Espírito, não é na nossa carne, não é do jeito que queremos, é no Espírito de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, suplicando a Deus. E a nossa oração é no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, nós temos que orar, a nossa oração tem que ser de súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, devemos estar orando, suplicando a Deus, perseverando na oração, suplicando pelos santos, pelos filhos de Deus, pela igreja de Jesus. Então, essa é a sétima peça, né? A sétima peça, não é a terceira, é a sétima peça, a oração. O que é a oração? A oração é a comunhão entre o Filho de Deus e Deus. A oração não pode faltar, pois a oração é a ligação entre o soldado e o príncipe do exército do Pai Eterno, que é Jesus. Então, a oração é a ligação entre Jesus, entre eu e Jesus, entre eu e Deus, entre eu e o Espírito Santo. É a ligação entre eu e o nosso Pai Eterno. Nós temos que estar ligados. Nós temos que estar unidos. Ele
trazendo a revelação da palavra para mim, mediante o estudo que eu estou fazendo na palavra, e eu conversando com ele, pedindo que ele tire as dúvidas que eu tenho, pedindo que ele me explique aquilo que eu não entendi direito, e assim nós vamos tendo esta comunhão. E o Espírito Santo é o nosso professor. Ele é quem vai nos ensinar a palavra. Por isso, quando temos alguma dúvida, devemos perguntar ao professor Espírito Santo. Quando queremos saber alguma coisa, devemos perguntar ao Espírito Santo. E assim nós temos esta comunhão, este relacionamento íntimo. E ele vai nos revelando, vai tirando as nossas dúvidas, vai nos dando uma clareza espiritual. E nós vamos aprendendo, ouvindo a voz de Cristo. E ninguém vai nos enganar se estamos estudando com o Espírito Santo. E devemos vestir cada peça desta armadura em oração, e a oração é no Espírito, e a oração é de súplica. Cada peça da armadura precisa ser vestida na oração, ou melhor, na comunhão com o Pai Eterno e seu Filho Jesus. A armadura é a palavra de Deus. As peças separadas são partes da palavra de Deus, para proteger cada área, né, da nossa vida. Cada área da nossa vida, ela é protegida pela palavra. Cada peça da armadura protege uma parte da nossa vida, né? Então, já a oração é a nossa comunhão com o nosso Pai Eterno e seu Filho, né? Precisamos da preparação da palavra e o estudo da palavra, que lhe dá firmeza e agilidade contra o inimigo. Para eu ter esta preparação da palavra, eu preciso estar em comunhão, em comunicação com o meu professor e Senhor Espírito Santo, para que eu tenha todas as minhas dúvidas tiradas em relação à palavra. Qualquer dúvida, muitas vezes a gente estuda a Bíblia e fica cheio de dúvidas, cheio de perguntas. Quem é o professor? Jesus disse que o Espírito Santo, ele viria para nos ensinar. Se eu tenho uma dúvida, eu pergunto para ele. Eu peço para ele tirar essa dúvida, me ajudar a entender, me revelar a verdade. E assim ele vai me ensinando e eu vou aprendendo, vou crescendo no conhecimento de Jesus, da palavra, e eu vou o quê? Sendo liberto. Então, ele vai me dando essa revelação da palavra e tenha todo o conteúdo revelado e compreendido. Então, à medida que o Espírito Santo vai tirando de mim toda a dúvida, revelando o conteúdo, revelando a palavra, então esta palavra vai sendo compreendida por mim e assim eu vou crescendo, vou sendo liberta, como Jesus diz. Conhecereis a verdade vos libertará. E quem tem esse conhecimento não perecerá, porque está em comunhão com o Espírito de Deus, com o Deus Pai e o Deus Filho.
está crescendo, desenvolvendo a sua fé, está ficando firme no Senhor e no poder dele, na preparação da palavra, a firmeza da fé, o capacete da salvação está firme na sua cabeça. Ninguém vai tirar essa certeza da salvação de que você tem. A espada da fé é o ensino. Você sabe manusear a palavra, você conhece a palavra. Jesus, quando o diabo foi tentar ele no deserto, Jesus sabia manusear a palavra. Jesus sabia onde estava cada resposta para cada tentação do diabo. Você sabe fazer isso? Assim, o seu inimigo, quando vier com outro evangelho, que não seja aquele que o Espírito está lhe revelando, você o rejeite imediatamente. Então, quando você está preparado com o Evangelho da Paz, quando você tem o conhecimento da verdade, quando você tem esta revelação da palavra, o diabo não lhe engana. Você já é liberto da mentira, do maligno. Você é liberto do pecado, porque você já sabe como é que acontece. Então, aqui em Gálatas 1, do 8 ao 9, nos diz o seguinte. Gálatas 1, do 8 ao 9, diz assim: Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Busco agora o favor dos homens, ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. 8 e 9. Eu li 9 e 10. Então, vamos ler o 8. Mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, nós sabemos que Satanás, ele anuncia outro evangelho que não é o evangelho que os apóstolos, que os profetas, que Jesus ensinou. O evangelho dele é o evangelho do engano, é a mentira, é a mistura com a verdade e a mentira. Hoje, são muitas as pessoas que pregam outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro de Cristo, né? O evangelho que Cristo ensinou, o evangelho que os apóstolos ensinaram, o evangelho que os profetas ensinaram. Também tem uma religião, preste atenção nisso aqui. Também tem uma religião que recebeu o seu evangelho das mãos de um anjo, segundo o fundador desta religião. Então, existe uma religião, a religião Islã, né? O fundador dela disse que foi um anjo que entregou o evangelho para ele. Mas Paulo diz que seja anátema ou amaldiçoado quem prega outro evangelho
que não seja o evangelho que eles, os apóstolos, ensinaram, porque foi o evangelho que o Espírito Santo deu para eles, que Jesus ensinou para eles. Este é o verdadeiro evangelho. Não foi anjo, foi o próprio Cristo, foi o próprio Espírito Santo que ensinou. E será esta religião que perseguirá os verdadeiros filhos de Deus, pois este anjo é o anjo caído. Então, quem deu a esta religião, a este fundador desta religião, este evangelho, foi o anjo caído. E que seja anátema esta religião, esses ensinos, que não são os ensinos dos apóstolos, que não é o ensino de Jesus, que seja anátema. Então, quem segue esta religião é anátema. Então, devemos prestar atenção no que estão pregando os falsos profetas. Em Mateus 13, do 4 ao 7, Jesus fala da semeadura. A semente é lançada nos corações, mas somente aqueles corações que estavam com os seus corações prontos para receberem esta semente, que era a palavra de Jesus, pôde nascer, crescer e produzir frutos conforme o seu conhecimento da palavra e a sua intimidade com Deus. Você pode ler isso em Mateus 13, 7. A terra que não estava pronta para esta semente, muitas destas sementes nem chegaram a nascer. São os filhos do diabo que não dão lugar para a palavra do Pai eterno, e o diabo não deixa esta palavra muito tempo com esta pessoa, no coração desta pessoa. Então, os filhos do diabo, se lança a palavra para eles, lança a semente que é a palavra. Mas o diabo vem logo e tira, porque eles não querem saber da palavra. Logo que ouvem, esquecem. Eles esquecem a palavra, eles não querem saber. Outros terrenos, então estes que a semente nem chega a nascer, são as que é plantada à beira do caminho, né? Jesus disse que as aves vêm e comem, quer dizer, são os demônios. Fazem com que a pessoa nem lembre do que ouviu, né? Do que leu, é tirada a palavra. Outros terrenos, até esta semente chega a nascer, mas como o coração é cheio de pedras e de espinhos, ou melhor, tem tantas coisas neste mundo que impede estas pessoas de se prepararem no conhecimento da palavra e na comunhão com o próprio Espírito Santo, que muitos logo morrem e outros estão presos nos espinhos. Então devemos prestar atenção, meus irmãos. Jesus fala desta semeadura, né? Uma semente caiu numa boa terra, mas outras caíram em uma terra que não era muito boa. São pessoas que ouvem a palavra. Muitos dizem até que aceitaram, né, a palavra, aceitaram Jesus, mas não desenvolveram o seu conhecimento, não estiveram em comunhão com o Espírito Santo. Uns caíram entre as pedras, nasceram logo, mas logo também morreram. Outros estão presos pelos espinhos, não frutificam para o reino, estão envolvidos muitos com as coisas deste mundo.
não tem tempo para Deus. Mas aquele terreno que está adubado, irrigado, esta terra está boa para receber a semente ou a palavra. Esta terra produzirá 100, outra 60, outra 30, conforme a sua preparação, conforme o seu desejo de receber esta semente, que é a palavra, e o seu semeador, que é Jesus, e o agricultor, que é o Espírito Santo, aquele que está cuidando da terra boa, que é a pessoa. Então, Mateus 13:8 e João 15:1. Então, vou ler bem aqui, nós já estamos quase encerrando, né? João 15:1 nos diz o seguinte. 15:1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, Jesus, ele é a videira, é aquele que nos alimenta, é aquele que nos sustenta com a palavra. E o Pai, o Espírito Santo, é quem cuida de cada um de nós. Que Mateus 13:8 nos diz o seguinte. Mateus 13:8 diz assim: e outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Então, quando a terra é boa, aquela terra que já ouviu a palavra, que já estudou a palavra, que se interessou pela palavra, que quer essa palavra dentro de si, ela é semeada. Então, a semente foi plantada nessa terra boa, que quer, que já está pronta para receber. Quando a semente é semeada, a palavra, nesta vida, então ela aceita e ela vai estudar a palavra, ela vai se dedicar à palavra, ao conhecimento da palavra. Ela está em comunhão com o Pai, então ela vai produzir muitos frutos, os frutos do Espírito e os frutos para o reino. Os frutos ou o fruto do Espírito é a bondade, a misericórdia, a mansidão, é o domínio próprio, é a paz, é a alegria. E os frutos para o reino são as almas que vão ser alcançadas. E é assim que Deus quer. Deus quer frutos. Aqueles que têm o Espírito Santo dão frutos. A preparação na palavra e a oração é o único meio que nos deixará fortes e firmes para podermos manusearmos as outras peças da armadura e vencermos os nossos inimigos, que são todos os seres espirituais do mal, na nossa parte espiritual, alma e espírito, mente e coração, vindo para a nossa parte física, para nós fisicamente fazermos aquilo que o nosso espírito e alma, que Satanás está tentando para eles levar, principalmente a nossa alma, né, que é a nossa mente, as nossas emoções, os nossos desejos carnais. Satanás tenta nessa área para nos levarmos a fazer o que ele está querendo que a gente faça. Então, mas quando nós estamos com todas as peças da armadura vestidos, então vamos sempre dizer não para Satanás. Por quê? Porque sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, quando nós estamos vestidos com todas as peças da armadura de Deus, então nós podemos dizer não
para o diabo, ele não vai nos enganar. Agora, quando está faltando uma peça, aí nós cairemos na área que está faltando essa peça. Então, não deixe nenhuma peça da armadura de fora. E lembre, sempre com oração. E você já tem Jesus? Você já recebeu Jesus? Você tem certeza da sua salvação? O Espírito já mora em você? O Espírito Santo já mora em você? Jesus está ouvindo a voz, você está ouvindo a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo? Se você ainda não recebeu Jesus, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador, e você quer receber agora, ore comigo, vamos orar. E você pode ter o Espírito Santo, você pode ter Jesus na sua vida, perdoando os seus pecados. E Deus Pai, o Deus Pai, lhe dando a justificação. E você se preparando com a armadura de Deus para ficar firme na volta dele. Então vamos orar. Pai, eu te recebo agora. Recebo Jesus como meu Salvador, teu Filho, aquele que o Senhor deu para a minha salvação. Eu recebo agora. Ele deu a vida dele, deu o sangue dele. Eu quero esse sangue lavando os meus pecados. Eu recebo Jesus. Eu confesso os meus pecados, que eu sou ruim mesmo. E eu quero que o Senhor me perdoe. Me ajude daqui para frente a continuar firme na sua palavra, a vestir-me de toda a sua armadura. E que o teu Espírito venha morar em mim e venha guiar a minha vida. Que eu tenha este evangelho da paz calçado nos meus pés, na minha vida, todas as peças, capacete, a espada, o cinturão, o escudo, a couraça, todas as peças vestidas com oração. Me ajude, Pai. Eu quero fazer a sua vontade. Eu lhe aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Se você fez esta oração crendo verdadeiramente que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, então sirva. O Espírito Santo já veio morar em sua vida. E daqui para frente, se prepare. E fique firme e forte no Senhor. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho, aperte aí no sininho e compartilhe com outras vidas, com outras pessoas. E também comente, dê o seu comentário para que eu possa ver que você realmente está ouvindo essa mensagem. E até a próxima live. A próxima live será de revelação.